Um elemento central dessa preocupação toda com os espectros, que aqui assumem esse lugar do ídolo e do ícone, do eidos e do eikos, que em certo sentido apontam para uma reminiscência, para uma origem, no sentido do Benjamin, que não é o início de uma série, não é uma gênese, mas nem é um fato passado, mas é alguma coisa que, assombra, alguma coisa que está ali presente mais como uma persistência da memória do que como qualquer elemento confinado a um passado. Um dos elementos desse espectro, desse interesse por espectros, é justamente a ideia de que a morte tem uma história, tem uma política, tem uma importância no convívio humano. Então esse convívio humano ele não é independente da morte. A morte não é simplesmente o fim desse convívio humano, a morte não é simplesmente algo privado, e portanto aqueles que morrem, eles dão uma marca, né, no convívio humano, eles deixam um traço no convívio humano, e é aí que aparece o fantasma, o espectral. No caso do cristianismo, como o Ludwig está analisando, o cristianismo ele é uma religião enlutada. Então é como ele sugere no final desse capítulo chamado Espectrologia 2, Necropolítica da Modernidade. É como se fosse um luto inacabado, né? Assim, um luto estendido. Então a figura do Cristo é a figura de quem nós estamos no Ocidente enlutados. Então esse prolongamento, essa extensão do luto, ela gera uma espécie de política espectral que tem uma relação direta com a necropolítica, como ele insiste, porque é como se tivesse um sentido morrer no âmbito da salvação, uma vez que é uma outra comunidade separada, exilada, que o cristianismo criou, uma outra humanidade separada desse corpo e que ainda vive nos ditames da morte, no medo dessas questões de meia pataca, como diz o Beckett. Então é a criação dessa comunidade em que a morte tem um sentido, né? Porque ela é uma passagem, e os espectros têm, portanto uma destinação, né? Então esse luto estendido é como se assim, a gente vai pensar, já pensar em duas coisas, vai pensar na melancolia que substitui o luto quando ele não é possível de ser terminado, e é esse o estado melancólico
talvez, do Ocidente, né, um luto interminado e talvez interminável, porque ele é sempre reiniciado, ele é sempre reconfigurado. E a gente pode pensar que, uma vez que esses espectros adentram a nossa comunidade, a comunidade não é mais uma comunidade biológica ou zoológica, talvez como que a Povinelli, é uma comunidade geológica, geontológica. É uma comunidade em que a memória e o esquecimento têm uma primazia sobre o carbônico. Eu acho que isso é bastante interessante, né? Ou seja, mais do que a estrutura do vivo ou não vivo, você tem a estrutura do que é lembrado e do que não é lembrado, portanto, do que persiste e é reconfigurado e é arquivado, e não aquilo que está vivo. Então você tem, em certo sentido, nessa primazia da memória e do esquecimento, é como se a gente tivesse uma primazia também, se vocês quiserem, gramatológica sobre a voz, né? Não é a voz do vivo, mas é justamente esse mundo de múmias, né? esse enorme cemitério, como nessa imagem do Baudelaire que o Ludwig traz, que vestimos preto porque nós estamos como funcionários sempre fazendo luto de alguma coisa. E a modernidade, ela é cheia de espectros, ela é uma aventura entre escombros, justamente porque ela é um estado de luto permanente. E isso é gramatológico no sentido de que é justamente a escrita que em certo sentido abre esse caminho. E é por isso que eu queria explorar um pouco essa ideia crucial da disputa entre enfim, essas imagens de espectro que tem a ver justamente com essa distinção entre aquilo que é propriamente um ícone e aquilo que é um ídolo, né? Ou seja, aquilo que é na base tamatúrgico e aquilo que é na base teúrgico. Então é essa disputa entre o teúrgico e o tamatúrgico que tem a ver com essa separação na grafia entre a imagem e a palavra, ambas espectrais. E por fim a fotografia, né? A fotografia que vai justamente trazer essa possibilidade, como ele conta no caso do Sudário de Turim, nos anos 30, é como se alguma coisa de sobrenatural surgisse ali na fotografia, justamente para fazer ressurgir aquele aquiropito, né? Aquela imagem de Cristo que estava perdida e que não foi mais consagrada por nenhuma instauração humana pela fotografia, mas foi consagrada pela própria projeção do Sudário de Turim numa fotografia que por 20 séculos não pôde ser vista, né? Então, mas essa imagem, até antes da fotografia, e aí ele se debruça sobre os bizantinos, essa imagem da luta entre o ícone e o ídolo é uma imagem muito interessante, porque de um lado você tem esse elemento
esse elemento esse elemento teúrgico, que é a imitação, como se alguma coisa original, como no capítulo, viesse de Cristo. Então, aquela imagem ela é materialmente, ela tem uma história, ela tem uma genealogia, olha que interessante, né? Que remete ao original, independente de qualquer capacidade que ela tem de simbolizar, no sentido de capturar a imagem, o ídolo. Independente, a gente pode dizer, de qualquer capacidade representacional. Antes, não importa o que parece, e aqui não importa o que parece, aquele elemento teúrgico inicial do Aquiropito, ele está associado à presença material de Jesus. Ou seja, aqui é um espectro, que é o espectro icônico, que é o espectro que vem de uma passagem, se quiser, de uma genealogia que remete a uma presença original. Então, aqui o elemento gramatológico é, de novo, muito interessante da gente pensar, porque é como se aqui o Aquiropito fosse justamente a presença, aquela marca da primeira presença, como Derrida fala da linguagem infantil original entre uma criança e uma mãe, no relato do Rousseau. Bom, então, aqui essa presença, então, a escrita de um texto qualquer sobre qualquer coisa, ela remete a essa presença, e aqui é interessante a gente, eu estou tendo bastante em mente o Fedro de Platão, porque justamente é isso, né? Essa voz que é esse discurso que se torna órfão na escrita, né? E que, portanto, mas a escrita traz a marca dele, ainda que você não consiga recuperar todas as propriedades, digamos, representacionais da presença que estava lá, a escrita está lá. Ou seja, o autor do discurso está presente por meio dessa cadeia iconográfica que é a escrita. Então é como se houvesse ali um traço espectral, claro, do autor. Então, o espectro do autor no texto é justamente o que está na grafia icônica, né? Então, você não tem uma representação, você tem justamente essa marca, esse conjunto de traços da estrutura fonética que foi a voz daquele discurso. Então, a gente pode dizer, não sei, então você tem uma série de estados de coisa sobre um lago com a água batendo nas margens, e aí você tem um texto sobre isso, e o texto sobre isso guarda, em certo sentido, essa relação com aquele elemento que é referenciado, com aquele lago que está batendo na superfície. Então esse lago está presente espectralmente no texto.
Então o texto ele remete a esse objeto, mas ao mesmo tempo ele perde a presença não está ali, né? A presença há um abandono, né? do autor e do objeto, né? Ou seja, é justamente essa falsa presença, mas que remete, e é uma presença que não precisa ter nenhuma característica de imagem, de ídolo, né? Aqui. E isso, enfim, é o procedimento teúrgico, né, que tem a ver com a imitação de Cristo, né? Então você tem um Cristo original, depois você imita o Cristo, você imita o Cristo, você imita o Cristo, você tem uma cadeia, e essa cadeia de imitações é precisamente o que vai levar ao momento atual, que remete àquele estado original, né, em que alguma coisa teve presente. Então a presença ela se torna espectral no ícone através justamente desse procedimento teúrgico da imitação. E a imitação não precisa ser uma boa representação. E aqui é interessante que a gente já pode pensar justamente na relação entre, portanto, a escrita e a fotografia. Porque, enfim, a fotografia ela é também alguma coisa que é fotografia de alguma coisa, por menos que ela apareça, né? Então, por exemplo, se eu tirar uma foto de alguém, se eu tirar uma foto sua e a foto tiver todas as características pictóricas de uma imagem do Walter Benjamin, isso não vai fazer com que a foto seja do Benjamin. A foto vai permanecer sendo uma foto sua, por causa desse elemento teúrgico, precisamente desse elemento teúrgico. Em contraste, os partidários do taumatúrgico vão dizer assim: olha, mais importa que haja uma semelhança, uma representação. Mais importa que de alguma maneira o espectro, por exemplo, de Cristo seja capturado naquela imagem. E para essa captura acontecer completamente, você precisa de uma sacralização. E essa é uma imagem, é uma ideia muito importante. Ou seja, essa sacralização faz com que, por exemplo, animais imaginados possam ser, de fato, representações de algum elemento celestial. Né? Por quê? Por causa dessa sacralização que compensaria o elemento teúrgico. Então você não tem aquele momento do batismo original, você tem justamente o elemento de uma representação que é sancionada por uma santificação. Então, no mundo bizantino, você tem essa disputa entre ícones e ídolos, entre eidos e eikos, e essa disputa é uma disputa sistemática entre o teúrgico e o taumatúrgico, ou seja, entre aquilo que tem um lastro, um batismo, e aquilo que, enfim, simplesmente representa, captura algumas qualidades espectrais do que está sendo, vamos lá, a palavra é representado, né? Reapresentado. Enquanto no teúrgico você não tem exatamente uma representação, você tem uma apresentação que se prolonga, né? Um espectro que se prolonga, um fantasma que está ali, como um luto que aparece, uma coisa que aparece a você em sonho, e você já não importa mais como num sonho, você não importa mais se aquilo parece, digamos, aquela visita, aquele fantasma ou não. O que importa é que cada reiteração indica uma continuidade
dessa cadeia teúrgica. Aqui é interessante observar, fazer uma comparação entre duas abordagens da referência das expressões na filosofia da linguagem no século XX. Né? De um lado, a ideia de que você possa ter um contato com o referente sem qualquer contato representativo, sem fazer qualquer representação, é o lado teúrgico, né? Então, por exemplo, a teoria da referência direta, ela defende justamente a ideia de que a representação ela é dispensável. O que importa é que haja uma cadeia que vá desde o contato do contato inicial entre uma palavra, né, entre uma palavra e o seu referente, né, até o uso dessa palavra nesse momento. Então essa cadeia remete a um batizado, que é esse momento teúrgico, né, e esse momento teúrgico é suficiente para eu fazer um contato linguístico que é independente de qualquer contato representacional, vamos dizer, idólico, né, que envolva ídolos. O Garrett Evans descreve isso justamente por meio de um modelo que tem que é interessantemente apresentado como um modelo fotográfico, que é precisamente isso. A foto que eu tiro de você é uma foto de você mesmo que pareça o Walter Benjamin. Então é mais ou menos isso. O contato fotográfico ele é independente do contato, de qualquer contato representacional, pictórico, idólico com a coisa. Em contraste, as teorias descritivistas vão acentuar justamente o elemento tamatúrgico, justamente o elemento de que é uma imagem, uma pintura, uma representação, né? Então, e a representação, ela justamente depende, para que a referência seja feita, simplesmente dessas relações de semelhança em que uma coisa traz à mente a outra como numa descrição, independente de qualquer cadeia que ligue de uma maneira teúrgica a expressão à sua referência. Na verdade, o ícone e o ídolo, eles são não presenças, né? Ou seja, justamente independente da abordagem que você vai tomar para chegar na referência, se vai ser por meio de descrições, representações, captura do espectro, de alguma maneira, ou vai ser através da imitação, do teúrgico, você vai ter a não presença, né? Você vai ter o espectral. No Fedro, o Sócrates diz assim, entre as muitas coisas que aparecem contra a escrita, né? Ou seja, a questão da disseminação, a questão da memória que vira esquecimento, isso é uma coisa muito importante, né? Porque esse elemento geontológico do espectro, como eu estava falando, da memória e do esquecimento, mais do que da vida e da morte, porque a questão é que a memória ela renasce, né? É como um espectro, né? A memória ela não é uma coisa que morre de uma vez por todas. E a escrita, naquele diálogo dos deuses, Teotitambos, dos deuses egípcios no Fedro, justamente a questão é aquela, as pessoas, há uma cura para a ignorância. O Derrida vai chamar de
fármaco, né? Precisamente porque é aquilo que cura, mas ao mesmo tempo envenena, acaba com a memória, produz a memória justamente produzindo o esquecimento. E é esse elemento fármaco que é um elemento importante também para a gente tomar, também para a gente pensar no espectro também, né? Porque justamente é precisamente a memória da escrita ou da imagem que vai fazer com que a presença se dissipe, né? Então é essa dissipação da memória que faz com que a vida espectral seja muito diferente da vida biológica, né? A vida ou zoológica, porque a vida zoológica ela é uma vida de continuidades em que aquilo que uma presença supostamente requer e produz presenças, enquanto que no caso do fármaco basicamente aquilo que produz memória, aquilo que produz esquecimento, aquilo quanto mais vivo um espectro mais morto, né? Então a gente pode pensar uma perambulação sem fim do caçador do Gracchus, do caçador do Kafka, né? A gente vai pensar nessa perambulação sem fim, porque entre a vida e a morte, depois da morte, mas entre aqueles que morrem, entre os mortais. Quer dizer, a vida de um espectro, como de um texto, de uma imagem, de um fármaco, só faz sentido do ponto de vista da presença. É apenas para os vivos que caberia, portanto, aguçar a memória por meio da escrita, né? Porque são eles que têm a memória. Então a memória, a memória e o esquecimento, ela tem uma relação com os viventes, mas ela não é ela mesma vivente, né? E é essa relação de incorporação que a gente está falando. Então o texto traz uma informação, uma imagem traz uma informação que faz referência a alguma coisa, só que essa referência ela é realmente esse jogo de esquecimento e memória, né? A memória vem pelo esquecimento. Então a decisão final se os egípcios escreverem, eles vão se tornar muito mais esquecidos e muito mais ignorantes, porque afinal de contas eles vão remeter ao texto como se fosse um álibi, tudo aquilo que eles não sabem, mas de alguma maneira precisariam saber. E aí justamente o texto pertence àquele âmbito que o Derrida analisa como o fármacos, né? Ou seja, o bode expiatório, aquilo que expia a minha ignorância e o meu esquecimento. Uma outra imagem que aparece no Fedro é essa imagem da pintura. E Sócrates, lá por volta do 275, ele diz o seguinte: o que de terrível, sem dúvida, ó Fedro tem a escrita é realmente sua semelhança com a pintura. Portanto, da grafia com o ídolo. E, de fato, os seres que esta engendra estão como se fossem vivos, porém, se lhes perguntas algo, solene e total é seu silêncio. Numa pintura e num texto. E o mesmo fazem também os discursos. Poderias querer que o pensamento anima o que eles dizem, mas se algo perguntas do que é dito, querendo aprender, uma só coisa apenas eles indicam, e a mesma sempre. Ou seja, o texto fala sempre a mesma coisa. Você pode perguntar assim: não, mas peraí, ô Sócrates, o que você quer dizer? Não, ele vai repetir exatamente aquilo que ele disse. Né? Então, justamente o texto é precisamente como a pintura nesse sentido. Ele simplesmente está lá como uma recordação
icônica ou idolátrica, e é por isso que ele não é a presença, ele é justamente alguma coisa que insiste naquela imagem, porque não vive zoologicamente no sentido de que a memória e o esquecimento são os parâmetros. Então aquilo ali é um artifício da pura memória, se você quiser. Então lembra, por exemplo, da história da história bizantina que o Luduenha conta, da primeira das iconoclastias, que é de Leão III, no século 726 depois de Cristo, em Bizâncio, de destruir uma imagem, consagrada ou não, por dizer que aquela imagem justamente estava desprovida de presença, de respiração e de voz, precisamente, como um texto. O que faz com que um texto permaneça é que, em certo sentido, ele guarda uma memória teúrgica de uma presença. E Sócrates continua. E uma vez escrito um texto, fica rolando por toda parte todo o discurso, igualmente entre os que sabem como entre aqueles que nada têm a ver, e nunca sabe a quem ele justamente deve falar e a quem não deve falar. Então, justamente, ele não tem destinatário. Uma voz se destina a alguém, uma voz se destina a quem ela é remetida, mas um texto ele é disseminado e largado por aí vem a imagem do órfão, daquele sem autoria, em que o autor não tem ninguém para defender essa imagem, esse texto. Então, no caso teúrgico, tudo que você tem é essa remissão interminável a esse ponto inicial em que alguma coisa é apontada, e no caso tamatúrgico você tem um espectro que é capturado pela representação, pela figuração de algum elemento que fica perdido na espectralidade que não pode ser visível, mas essa disputa entre o teúrgico e o tamatúrgico é uma disputa que não é completa, e o Luduenha diz: existe uma prova decisiva que mostra até que ponto ambos bandos compartem pressupostos fundamentais quanto a um caráter subjacente teúrgico, já seja na forma radical ou atenuada, de toda a imagem cultural consagrada. Ou seja, se não tem esse elemento teúrgico, essa remissão à presença, não tem nem ícone, nem ídolo. E é aí que ele vai falar, no caso das imagens dos ídolos pagãos, a quem ambos bandos estão de acordo em negar de toda a validez político-teológica, aí você tem, numa passagem do Antirreticus do Nicéforo, mas o ídolo é modelado de coisas que não têm
a mesma existência real, nem o mesmo fundamento essencial, como é o caso das formas sensíveis que a estupidez ateia dos gregos forjou. Tritões, centauros, todos aqueles fantasmas sem ser. É isso aqui porque o ícone e o ídolo diferem um do outro. Tanto e tão bem que aqueles que não podem estabelecer a diferença merecem o nome de idólatras. Por quê? Porque justamente não tem esse elemento da presença, porque mesmo a representação tamatúrgica, ela é uma represença, ela evoca a presença. Então você tem uma imagem de alguma coisa, isso evoca a imagem original. Então é esse elemento que, mesmo por mais tamatúrgico que você seja, você vai ter esse compromisso com a representação. Então justamente não é uma imagem qualquer que aí perigosamente eles tentam entender, como eles perigosamente tentam entender as imagens dos gregos, mas justamente é uma imagem que é consagrada no sentido que ela é chancelada como uma representação, ou então ela não precisa disso porque ela tem uma origem teúrgica. Né? E aí como tal ela simplesmente tem uma genealogia que, como numa fotografia, remete ao original, querendo a representação, ajudando a representação ou não, ajudando as qualidades representativas ou não. E eis aí a questão, ou seja, basicamente a gente tem não uma remissão a uma presença, mas sempre uma remissão a um espectro. Então Cristo aparece como um espectro teúrgico ou tamatúrgico. Né? Então a representação, portanto, é a reapresentação de um espectro. E esse espectro, portanto, ele é remetido, e a gente nunca encontra ele. Então justamente é esse elemento gramatológico, outra vez que a gente se encontra bem de cara na espectrologia. Esse elemento justamente de entender que não tá mais vivo, né? E não importa a vida não é recuperada. O que é recuperado é justamente essa capacidade de reaver alguma coisa que é sempre relativa a todas as dificuldades da memória e do esquecimento. Portanto, da vida espectral. Portanto, aqui, de novo, o espectro é o texto, né, que é aquilo através do qual o fantasma nos aparece, mas o fantasma é sempre fantasma de alguma coisa. Né? Eu acho que é aí que a gente começa a entender digamos, essa teologia política, por falta de uma palavra melhor, ou talvez espectro política do espectro. De um lado você tem sempre esses dois elementos, aquilo que é a referência e aquilo que é o termo referenciado, aquilo que é o texto e aquilo sobre o que o texto é, ou seja, aquilo que está na presença original, que faz com que o texto se confeccione, né, e o texto propriamente dito. É que seria, portanto, uma relação entre dois espectros. Né, o fantasma, que é justamente essa aparição branca no castelo, e justamente o ancestral do dono do castelo, que está lá espectralmente presente, ainda que ele não precisa ser um ponto de origem. Desculpa, não precisa ser um ponto de partida de todas essas reiterações espectrais. Então, em certo sentido, esses capítulos eles mostram como a gramatologia ela tem que ser um exercício de
ontologia, né, de ontologia, de espectrologia. Ou seja, o texto ele é um exercício entre espectros, portanto um exercício de herança. E aí é bem interessante pensar também nesse elemento do luto que está sempre vindo, né? Ou seja, a gente vive, como na imagem do Baudelaire, no meio de um cemitério, e aí o antropoceno, se a gente quiser pensar nesses termos, é justamente esse cemitério de tempos ancestrais, de fósseis que viraram combustíveis dos quais a gente vive, e é esse o nosso exercício de herança com os nossos ancestrais na Terra, né? Viver, transformá-los em combustíveis para nossa emissão de gases estufa. Então é essa herança que a gente faz, né? Que a gente tem como estratégia, que a gente tem como tarefa. E é precisamente então esse andar sobre esse cemitério, andar através do cemitério, se locomover no cemitério. O cemitério é a nossa fonte de energia, que é essa comunidade de espectros que se tornou, se vocês quiserem, de um espectro teológico-político para um espectro geológico-político, né, no antropoceno, que é uma espécie de configuração, aparece como uma espécie de configuração geológica ou pós-geológica, se você quiser, do cristianismo, que é esse reino dos zumbis, dos mortos-vivos, dos espectros. Então o luto, ele é justamente a tonalidade dessa convivência no cemitério, né? O luto que tem a ver com esse estado de assombro que precisa, e o assombro talvez seja a tonalidade, Heidegger diz que é a tonalidade metafísica, ou seja, é a tonalidade que precisa ser exorcizada, mas que na verdade não é o assombro, é a presença constante dessas assombrações na forma tanto daquilo que assombra e daquilo que está por trás do que assombra, ou seja, do passado vindo presente, vindo se representar, se reapresentar, puxar o seu pé quando você estiver dormindo, e daquele ancestral de um tempo memorial, no sentido de que é um tempo em que a cronologia não importa, não é um tempo linear e vazio a ser preenchido por acontecimentos, que vem numa forma de uma reapresentação, mas que na qual essa reapresentação é sempre uma representação, porque ela remete a um elemento espectral que, por sua vez, já não é, e não importa se alguma vez tenha sido, uma presença.